Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao nosso bate-papo semanal. Hoje o tema é Gestão de Empresas Familiares, uma entidade tão importante para a economia brasileira. Ela representa, segundo pesquisa do IBGE, cerca de 90% das empresas nacionais, emprega em torno de 75% da mão de obra, mas essa pesquisa ela também traz uma sinalização de um grande problema, porque cerca de 70% das empresas desaparecem na primeira sucessão e apenas 5% sobrevivem a uma segunda sucessão. As causas são várias. Elas vão desde a falta de planejamento sucessório, passando por conflitos internos, por falta de clareza de papéis e até mesmo pela falta de profissionalismo da gestão. Mas, dito tudo isso sobre a importância das empresas familiares para a economia brasileira e esses problemas que elas enfrentam, o que é que caracteriza uma empresa para nós chamarmos ela de empresa familiar? Eu vou destacar aqui 3 elementos que são muito comuns nas definições das empresas familiares. A primeira é se existe uma família que exerce um poder sobre a empresa, ou então, se existe uma família que controla a empresa. E, por fim, se existe uma intenção de transferir ou a transferência do negócio para uma segunda geração. São as características mais comuns para definirmos uma empresa familiar. As empresas familiares, elas não são só problemas e elas não são apenas soluções, elas têm desafios e oportunidades. E é sobre isso que eu vou conversar hoje com a empresária de contabilidade e especialista em gestão de empresas familiares, Jaqueline Santana. Eu sou Ronaldo Souza, você está no canal que criamos para apresentar e discutir temas relacionados à gestão de empresas. Jaqueline, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, de estar aqui compartilhando seus conhecimentos no canal. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de colaborar e fazer parte do seu time, né? Venho acompanhando seu trabalho e já virei fã. Muitíssimo obrigado mesmo. Mas, Jaqueline, eu sempre dou aqui a oportunidade para os meus convidados começar o bate-papo se apresentando, para que as pessoas possam entender por que você pode discutir e apresentar ideias no tema que a gente coloca. Por favor, fique à vontade e se apresente aqui para a nossa audiência. Primeiro, porque eu passei por uma sucessão, né? Uma sucessão familiar. Meu pai era contador e isso aí foi feito de uma maneira não planejada, né? E depois de tanto me desenvolver, tive contato com instituições estrangeiras. Hoje eu represento o Instituto da de Salamanca, o IME Business School, e tenho muito entusiasmo pelo tema. Então, foi movido pela paixão também, assim como o empreendedor, né, o fundador, que foi meu pai. Você também tem uma especialização nessa área, né? Além da prática, aí você também estudou, né, para ter a autoridade de falar sobre o tema. Isso, a autoridade, ela não passa só pela questão do estudo, né? Eu acho que o que faz com que eu mais me identifique é realmente pela questão do processo. A gente tem que ver que essa questão de planejamento, ela não fica, assim, apesar de ser uma coisa meio óbvia, a gente hoje tem tanto acesso à questão da informação, mas, assim, é muito difícil para o fundador, porque o sócio que abre a empresa, às vezes ele é um só, ele detém tudo, ele detém a questão do conhecimento, ele detém a propriedade, ele detém o controle da família, e aí, para fazer essa sucessão, ela não fica tão simples,
a gente conhece as necessidades da empresa, né? A empresa, a gente sabe do que ela precisa de estratégia, ela precisa da área de finanças, do marketing, mas a gente muitas vezes não sabe o que é que a família precisa. Então, muitas vezes na segunda geração, eles são sócios que não se escolheram. E aí, para a questão das expectativas de cada um, isso aí vai gerar muito conflito. E são os conflitos justamente que não é o mercado, não é o plano do negócio, mas muitas vezes são os conflitos que fazem com que a segunda geração não dê certo, né? Que a empresa não vá para frente. Você bem pontuou os números, eles realmente são altos em termos de... A empresa familiar, ela atinge 90% no Brasil, Estados Unidos também vai para esse patamar de 90%, na Europa vai 90% das empresas, elas são familiares, e toda a questão passa muito pela questão do comportamento, porque hoje em dia a empresa, como eu falei, a gente sabe, né, o que é que uma empresa precisa, profissionalização acima de tudo. E assim, já nessa sua fala, né, a gente já pode destacar aí, né, assim, o que seria necessário para essa sucessão ela se dar de uma forma mais tranquila, né? Então, você já meio que pontuou aí, né, alguns elementos fundamentais pela sua vivência, né, e pelo que você estudou. E quando eu falo estudar, não é estudar as teorias, é estudar casos de sucessão que lhe dá, né, uma visão de mercado do que é mais comum e mais corriqueiro acontecer nas empresas e nas sucessões bem-sucedidas, quais foram os cuidados, quais foram as ações que foram tomadas. O que é que você poderia nos destacar como o que está mais presente em sucessões bem-sucedidas de empresas familiares? Olha, em relação a essa parte, indiscutivelmente, a primeira geração, o fundador geralmente ele não tem curso superior, ele vai validando todo o conhecimento dele na empresa. Então, para uma sucessão, a questão da profissionalização da empresa, né? Então, quando a gente fala da profissionalização da empresa, a gente ainda não está falando do herdeiro. A gente fala da questão da organização da empresa mesmo. Então, a empresa começa pequena e tudo ali se mistura, todas as funções se misturam no sócio. A partir daí, ele vai profissionalizando a empresa, mas quando chega na parte dos herdeiros, aí já é inconcebível que ele não tenha uma formação, né? Então, assim, a vivência dele na empresa é muito importante também para essa sucessão tranquila, porque você tem que fazer uma transferência de poder. Agora, o ideal, o que eu vejo muito é que acontece muito, por exemplo, do sócio, do dono da empresa, escolher o seu sucessor. A maneira ideal, o mundo ideal, seria realmente que isso se desse de uma forma mais natural. Então, que isso não fosse um evento, isso fosse posto do ponto de vista do processo. E que isso não fosse nem perceptível, porque essa sucessão ela não tem que ocorrer de uma forma abrupta. Ela tem que acontecer justamente com o fundador em vida, para justamente estar monitorando, para a gente estar com aquele conhecimento vivo ainda em relação à dinâmica da empresa. Então, a profissionalização da empresa, a profissionalização dos herdeiros. Então, você pode até dizer assim, mas tem herdeiro que não vai querer, assim, seguir a carreira, né, seguir o negócio. Mas é importante também a formação dele para ser um bom sócio. Então, educação, profissionalização, a questão da socialização. E muita gente vinha me perguntar, porque eu faço parte, né, se essa questão de preparar o herdeiro, ele passa por uma segregação. E a resposta é não. Então, eu não estou fazendo vamos dizer, um curso só para herdeiros. Ao contrário, as pessoas que trabalham nessa empresa familiar, ela também precisa de orientação, né? O profissional de gestão, seja qual, ele precisa também ter essa visão
do que é uma empresa familiar e das suas particularidades. Você falando aí, né, sobre um elemento fundamental que é a profissionalização. E é muito comum, né, se ouvir dizer que o grande problema das empresas familiares é a falta de profissionalismo. E aí eu me recordo de uma fala, né, da Luísa Trajano, né, que é uma das sócias do Magalu, né, e que ela diz que não é empresa familiar, ou as empresas são profissionais ou elas não são profissionais. E não existe isso de você dizer que isso é para as empresas familiares. Mas a gente entende, até pela relevância da quantidade de empresas familiares que existem no mercado, que isso acaba sendo mais atribuído às empresas familiares. Eu queria, assim, falar um pouco sobre esse processo de profissionalização das empresas familiares, ainda na primeira geração, né, que você já fez aí uma introdução falando sobre, mas de ter um desapego, porque é muito comum a gente ter nas empresas familiares que os filhos, eles já entram como se fossem diretores, já entram em cargos mandatórios sem nem conhecer a base dos processos da empresa onde eles vão atuar, e isso dificulta muito até mesmo o reconhecimento da autoridade dele pela equipe. Me fale um pouco sobre essa dinâmica de como a gente poderia tratar isso de uma forma muito mais tranquila, sem grandes solavancos. Ronaldo, você falou num ponto bem importante, porque, assim, principalmente nas empresas latinas, né? Então, geralmente o sócio, ele não, o fundador, ele não quer que o filho dele passe pelo que ele passou. E aí ele já vai proteger, assim, de uma certa forma, e então atropela tudo. Então, assim, no mundo ideal, né, porque depois eu vou fechar essa fala, no mundo o ideal seria a questão da profissionalização mesmo, a questão acadêmico, seria começar num cargo bem menor, e principalmente se o herdeiro tiver experiência fora. Então, assim, ele ter trabalhado, porque ele tem que desenvolver competências que lhe desafiem. Então, a parte técnica, se não der certo, a gente contrata uma pessoa, não vai tirar o herdeiro, mas assim, a gente bota uma pessoa junto, a gente vai ter sempre consultoria, mas assim, a gente tem que entender que a empresa familiar, ela vai muito pela questão do sentimento, né? Então, isso aí atropela as coisas. A própria Luísa, eu ouvindo as falas, ela é sobrinha, né? Necessariamente ela não era, assim, ela é um bom case, porque ela é filha única, e aí ela tinha tudo para ser mimada, e ela disse que a mãe dela não deu mole para ela. Então, isso aí é assim, fez toda a diferença para o desenvolvimento, né? Ela disse que passou 20 anos como vendedora, ela conhecia os processos de perto, e aí eu acredito que essa liderança dela tenha se dado de uma maneira mais natural. Repetindo aquela fala, realmente, assim, eu considero que o processo mais tranquilo, realmente, é quando esse sucessor aparece de uma maneira muito natural, porque geralmente é o sócio o fundador que aponta, né? Eu quero que esse filho substitua. Mas para uma empresa ser bem sucedida, vai aparecendo naturalmente quem é a liderança que vai fazer isso, porque ele tem que ser ele vai ter que ter uma competência muito mais comportamental do que técnica. Ótimo. Também tenho muito essa perspectiva, né, de que as habilidades e as competências, né, pessoais do líder, do sucessor, é que vai traçar o sucesso da sucessão. Claro que eliminados os conflitos, né? Porque se houver uma briga familiar, por mais que o sucessor tenha uma boa capacidade, né, comportamental, ele não vai conseguir superar
esses conflitos e aí pode trazer problemas para a empresa. Mas, Jaqueline, uma outra coisa que é muito relevante dentro desse processo é a questão de cultura. A cultura que o fundador emprega na sua empresa, ela é muito forte, porque normalmente ela é um reflexo das características pessoais dele. E esse elemento eles devem ser considerados, né, para alinhar com as exigências de mercado, para garantir a sobrevivência da empresa. Então, também não pode haver uma ruptura muito significativa porque o fundador saiu e porque surgiu uma nova pessoa no comando. Então, como é que você entende essa questão cultural e qual é a relevância dela também nesse processo da gestão das empresas familiares? Olha, eu considero um ponto forte, muita gente. Eu sempre olhei a empresa familiar de um ponto de vista muito positivo. Você imagina você ter um executivo, né, um gestor que está pensando 24 horas na sua empresa, e você vai para um fim de semana, né, almoçar com a família e está se discutindo negócios. Do ponto de vista da sucessão, vamos dizer assim, essa cultura ela é muito baseada na ética, né? As empresas de sucesso elas são muito baseadas na ética. Então, assim, isso fica muito forte também na nossa região. Então, é muito comum você dizer assim, olha, ele é fulaninho, filho de cicraninho, nesse sentido de ser um herdeiro, vamos dizer assim, moral, né? E é um ponto muito forte você ter um sucessor onde ele já tenha toda essa ligação com bancos, com fornecedores, porque quando você coloca um gestor profissional, ok, ele tem a chancela do diploma dele, mas a questão da cultura da empresa, de todos os valores, eu acredito muito que quem vai conseguir seguir isso fielmente realmente é um herdeiro. Então, eu sou, assim, uma otimista em relação a esse, porque a empresa, ela sempre vai ter conflito, né? Então, eu sou uma otimista em relação a esse tema. As empresas, elas sempre nascem, as empresas familiares, elas nascem com um propósito. A gente não pode ignorar que realmente ela tem um papel social na família, né? Então, assim, o fundador, geralmente, ele vai contratar o cunhado, o sobrinho, sai. Isso, não, para mim, não tem problema. O problema realmente fica na questão da profissionalização. Porque quando eu penso em cultura, né, a gente tem falado atualmente muito nessa questão das culturas que são muito baseadas no controle, certo? E as empresas familiares, né, com o dono dentro da empresa, ele acaba sendo dono mais até do que empresário, e aí exerce um controle muito forte. E a gente tem falado muito, né, em gestão, né, baseada no contexto, liderança baseada em contexto, essas coisas todas. Aí, assim, até que ponto isso poderia atrapalhar, né, hoje em dia, uma empresa que já cresceu, já está ali uma empresa de médio porte na hora de uma sucessão? Às vezes, o que eu me pergunto, um desafio, né, para essa empresa fazer uma sucessão tranquila. Você tocou num ponto-chave, né? Eu acho que é todo o problema. Na verdade, o fundador da empresa, né? Ele é tanto a solução como também o problema da empresa. Então, a gente vê que ele olha a empresa realmente como um filho a mais. Você vê que ali não tem só a questão do trabalho, do sustento, ali tem a questão do poder, tem toda a questão de estar se realizando pessoalmente. Então, assim, o planejamento também tem que passar até pela aposentadoria dele. Muitas vezes ele corre o risco de ter depressão e tal. Então, assim, esse planejamento para a saída do sócio fundador também é de grande relevância é um tema de grande relevância para tratar a sucessão de empresa familiar, porque geralmente é ele quem trava essa questão da sucessão, né? A gente
Lá na Europa se brinca muito em relação à Rainha Elizabeth, que até hoje ela está no cargo e não passou para o filho, né? Que se passou a vida inteira se preparando. Então, vamos dizer assim, reis e rainhas passam a vida se preparando, mas, assim, de fato, a coisa só acontece pela vontade do fundador da empresa. É ele quem tem que soltar um pouco essa questão do poder, da descentralização, tudo passa por ele. Eu vou fazer aqui uma pequena brincadeira com você, certo? Para a gente ver como é tão arraigado na gente. Você em nenhum momento atribuiu que a empresa pudesse ter uma fundadora. Verdade, olha o machismo. Olha o machismo aí, a Luísa Trajano ia puxar minha orelha nesse momento. Mas é porque são coisas que a gente fala, né, que já vem já, né, de uma forma tão natural que a gente nem percebe isso. Mas, dando aqui sequência, né, nesse nosso bate-papo, quando a gente fala que 90% das empresas brasileiras são empresas familiares, a gente sabe que muitas empresas, e dessas empresas, né, são empresas de subsistência, que no Brasil se empreende muito para a sobrevivência, para se manter, né, ter a comida, né, de cada dia. Muita gente não é preparada para esse empreendimento. Então, a maioria das empresas, elas são ou micro ou pequenas. E nesse contexto, né, o que é que você diria, assim, que se você tivesse que dar um conselho para um grupo de empresários micro e pequeno, o que é que vocês diriam, o que é que você diria para eles que é fundamental para eles poderem profissionalizar a empresa deles? Olha, eu gosto muito do sistema Sebrae, né, esse sistema S. Então, assim, sempre o meu conselho, eu lido muito com pequenas empresas, busca essa profissionalização. Para você ter uma ideia como essa profissionalização ela é importante, o Sebrae ele promove também, financia certas atividades para as empresas. Essa é uma das funções dela, além de apoiar bastante. Mas não tem verba para todas as empresas. E aí, às vezes, eu via muito o microempresário dizer, a pequena empresa dizer, não, mas aquilo ali não tem, só propaganda, eu não vejo. E aí, quando eu conversei, fazendo essa queixa, né, levando essa queixa para o Sebrae, ela disse assim, olha, Jaqueline, se a gente não enxerga uma profissionalização, a gente não vai investir. Então, assim, a pessoa tem que chegar aqui, tem que mostrar que está aberta ao conhecimento, porque isso é muito mais uma questão de mentalidade do que propriamente de recursos financeiros, né? Então, ter essa mentalidade do estudo, o conhecimento ele não pode parar. É uma coisa muito dinâmica. A gente está vivendo um cenário bem desafiador e, graças a Deus, assim, as ferramentas estão se democratizando um pouco mais, né, em relação à questão do conhecimento. Então, esse é porque na profissionalização você vai encontrar muitas respostas também. E se ali a pessoas que são, né, empresárias, procure ajuda, a gente aprende muito, eu continuo aprendendo sempre com meus colegas de profissão. Jaqueline, você falou logo na sua apresentação que você é representante aqui no Brasil do Instituto lá de Salamanca. Queria que você falasse um pouquinho sobre qual é o propósito desse instituto, o que é que se busca, qual seria o seu papel, o que é que ele tem a oferecer à sociedade brasileira. Fala um pouquinho sobre essa sua demanda profissional aí que você está se colocando. Essa parte da Espanha, não que aqui no Brasil não tenha excelentes profissionais. Ao contrário, tem, assim, a própria Luísa, ela é case em Harvard, né? Mas o que é que eu entendi
quando eu busquei alguma coisa fora, é que os problemas são os mesmos, mas a cultura é diferente e os problemas são os mesmos. Então, o Instituto Multidisciplinar, né, lá de Salamanca, ele tem o apoio de uma universidade bem tradicional, e eles oferecem cursos, oferecem bolsas de estudo com estágios em empresas e consultorias também. Mas é mais no sentido também de muito intercâmbio. A minha intenção é realmente uma questão de intercâmbio. Eu acho que é muito importante. É que, assim, na cultura americana, por exemplo, vamos dizer assim, o filho ele sai cedo de casa. Aqui no Brasil, sobretudo, não tem essa preocupação de jogar o filho, né, vamos dizer assim, no mundo. Então, toda essa questão de intercâmbio passa pelo apoio que o Instituto proporciona para as empresas brasileiras. O intuito também é a gente fazer uma rede. Então, a rede ela já tem representantes da Argentina, do Uruguai, Equador e o Brasil. Então, a gente está formando uma rede. Então, não seria só futuramente Brasil e Espanha. Na verdade, a Espanha teve essa ideia de formar uma rede. Seria você capturar ou ofertar a oportunidade de brasileiros fazer intercâmbios lá com o Instituto, lá na Espanha, deles irem experimentar e conhecerem não só a cultura, mas também poder ter a oportunidade de estudar alguma coisa lá fora, é isso? Isso. Tem uma coisa que me encantou com essa escola de negócios, é que eles levam muito em consideração a questão da experiência. Então, como eu falei, né, o fundador, geralmente, ele não teve essa questão do planejamento, essa questão da carreira acadêmica, ele foi tendo conhecimento, aplicando na empresa, validando, foi dando certo, e aí foi desenvolvendo o negócio. E aí ele fica aí, né, sempre nesse nível de conhecimento. O que eu achei interessante lá é que ele leva em consideração o currículo e a vida, né, empresarial. Por quê? Porque, no caso, a gente vai discutir muita questão, muito case. Então, a parte teórica, ela é muito pequena. A gente entende que as empresas, as famílias, elas são únicas. Então, nunca eu vou ter um caso igual ao outro. A gente pode ter a questão de permear os mesmos problemas em termos de profissionalização, mas a gente lida com cases, porque aí aproxima mais a nossa prática, né? A gente precisa de práticas. A empresa, ela vive de negócios. Então, esse ponto me chamou muita atenção, de não colocar isso como uma barreira, essa questão acadêmica. Então, pelo que eu entendi, né, é um intercâmbio, mas não é aquele intercâmbio de ir os jovenzinhos de 16, 17 anos, é um intercâmbio mais profissional para pessoas de empresas familiares que queiram buscar um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre alguns temas relacionados à gestão das empresas, não é isso? Correto. E não só, e como eu falei, não só da questão da sucessão vista do ponto de vista societário, né? Os colaboradores também, eles participam, o curso está aberto aos colaboradores. É bom que eles entendam todo o processo que passa uma empresa familiar. Então, tem muita ênfase também na comunicação. Comunicação hoje é uma coisa fundamental, saber se expressar, toda essa questão das habilidades directivas passa pela questão da comunicação. E até já dá uma educação, né? A transparência, ela também faz parte dessa educação, né?
O sócio fundador, geralmente, ele não está acostumado, por exemplo, a prestar conta. Ele é ele acabou. Então, assim, esse MBA, ele me chamou muita atenção, assim, em relação a essa possibilidade de dar acesso, né, aos empresários para complementar a sua formação. Você falando aí, né, me lembrei aqui, né, que hoje em dia, né, uma coisa que é fundamental é governança, né? Então, dentro Sim. desse processo de profissionalização, os proprietários, os donos de empresas se deparar com a governança é algo, até para alguns, muito desafiador, para eles fazerem essa separação da família dele com a empresa. Correto. E, assim, a governança, ela também é acho que o principal objetivo dela também é a comunicação, né? Então, essa questão dos conselhos, o conselho de família, então, comunicar a família, eu acho, assim, que essa parte, ela fica muito importante, porque, geralmente, o sócio fundador, ele pode ter sido um excelente gestor, empresário, mas ele pode ter falhado na parte da família, né? Pela questão do tempo mesmo que tem dedicado à empresa, pela questão da percepção das necessidades da família, que aí ele fica tentando suprir de outra forma. Mas os conselhos, eles são muito bons, eles são, assim, ferramentas, são fóruns onde os herdeiros podem já ir treinando sua condição de sócio, e se discutir as necessidades, porque, assim, a gente também tem que pensar, Ronaldo, o que é que a gente quer suceder para os nossos filhos, né, em relação a não só a empresa, mas você imagina que ao invés de você proteger seu filho, você pode estar condicionando ele a um desastre financeiro, vamos dizer assim, se não tem essa profissionalização, se não tem essa governança. Exatamente. E, Galine, a gente já está aqui caminhando para o final. Eu sempre gosto de perguntar para os meus convidados o que é que motiva eles, o que é que faz eles acordarem pela manhã e ter aquela vibração positiva para o trabalho. O que é que está te motivando hoje? O que é que está te dando esse gás de você acordar de manhã e se sentir, hoje é um dia de trabalho? Sem dúvida, apoiar as empresas familiares, né? Eu sou empresária contábil e as empresas que eu lido já são empresas de segunda geração. Então, são amigos, os pais foram amigos do meu pai, né? E hoje eles são meus. Então, assim, isso me dá um prazer muito grande. Não torço muito para que cedam a próximas gerações. Então, eu meio que me encontrei. Foi meio forçada a minha ida para a contabilidade, mas a questão da empresa familiar e da sucessão familiar é realmente o que me motiva, é que essas empresas tenham realmente uma sustentabilidade através do sonho do fundador, né? Galine, muitíssimo obrigado, certo? Assim, o tempo voa aqui a gente conversando, mas, assim, para mim foi um grande prazer poder conversar com você e trazer um tema que é tão caro, né? Já que a gente vai atingir tantas empresas, né? Falando sobre empresas familiares. Muitíssimo obrigado mesmo aí pela sua disposição. Eu que agradeço, Ronaldo, foi um prazer. Pessoal, essa foi Jaqueline Santana falando sobre gestão de empresas familiares e dando ainda um adendozinho aí sobre a oportunidade que gestores e colaboradores de empresas familiares podem ter no intercâmbio profissional. Qualquer interesse, você vai ter as redes sociais da Jaqueline disponível aqui no canal, você pode entrar em contato com ela. Se você gostou do bate-papo, compartilhe, indique para um amigo e faça com que mais pessoas possam compartilhar os ensinamentos, né, e das posições de Jaqueline. Muitíssimo obrigado a todos e até a próxima. Tchau.